Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Graças a Deus, chegamos com mais um devocional e também chegamos ao antepenúltimo dia do ano. Graças a Deus, podemos dizer como Josué: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acredito que por mais problemas que tenhamos enfrentado ao longo dos últimos tempos, nós também temos muito que agradecer a Deus, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido longânimo, o Senhor tem sido justo, o Senhor tem sido fiel e nós temos conseguido romper com as cadeias, temos conseguido ultrapassar as barreiras das limitações e temos conseguido chegar mais perto de Deus. E este é o propósito nosso, caminhar mais perto de Deus, caminhar com o Senhor, e vamos prosseguir com a nossa leitura da Bíblia. E amanhã, último dia do ano, vamos fazer também a nossa leitura e vamos entrar o 2025 firme na nossa leitura bíblica. E daqui a pouquinho nós iremos terminar a leitura aqui do Novo Testamento e aí nós vamos decidir se repetimos o Novo Testamento ou se vamos lá para o livro de Gênesis ou outro livro da Bíblia que vocês queiram que nós leiamos juntos. O importante é nós estarmos juntos, aprendendo cada dia, andando com a palavra de Deus. E hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 3, vai falar sobre Jesus, ele é superior do que Moisés. Isso quer dizer que a lei de Jesus Cristo, a graça que Jesus veio trazer, é superior do que a lei que foi dada a Moisés. A lei dada a Moisés foi por um tempo, mas a lei que Deus nos trouxe através de Jesus Cristo, ela é eterna. E por isso nós vamos fazer essa leitura agora, entendendo tudo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Hebreus capítulo 3, venha comigo, vamos ler. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Então, nós temos que considerar quem é o apóstolo das nossas almas, Jesus Cristo. Quem é o Senhor das nossas almas, Jesus Cristo. Considerando ele fiel, como assim Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Aqui, falando que foi Deus que edificou Jesus Cristo como a casa principal, como o Senhor da nossa vida. Verso 5. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então, Moisés foi um homem fiel em todas as coisas, prevendo, vamos assim dizer, o que havia de acontecer. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, verso 6, Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança, a glória da esperança até o fim. Então eu preciso continuar crendo em Cristo, manter firme a minha confissão até o fim. Portanto, o Espírito Santo diz: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o coração. Você ouve a voz de Deus quando lê a Bíblia. Por isso que é importante. Eu falei hoje na igreja,
Aliás, desculpa, falei na sexta-feira na igreja. Nós ouvimos a voz de Deus quando lemos a Bíblia, tá? Então, quando você ouve a voz de Deus, não endureça o coração. Você ouve a voz de Deus quando você lê a Bíblia ou quando você ouve a pregação sobre a Bíblia, sem mistura, porque existem pessoas que pegam a Bíblia e lê e coloca muitos outros interesses dentro do contexto, e aí você percebe que no final acaba desvirtuando a mensagem. Onde vossos pais me tentaram, lá está falando que se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração, como endureceram os nossos pais no deserto e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seus corações e não conhecem os meus caminhos. Quer dizer, não tem a fluidez da palavra do Senhor em suas vidas. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ou seja, aquele que não crê, aquele que não obedece o Senhor, ele não vai entrar no repouso, no descanso, não entrarão, futuro, né? Não entrarão no meu repouso. Aí ele diz no verso 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Eu falei num desses nossos devocionais, você vai lembrar agora, que o único esforço que nós devemos fazer, fisicamente falando, completa aí para mim se você lembra. Qual foi o único esforço físico que eu disse que nós devemos fazer em relação à nossa vida aqui na Terra? Alguém lembra? Escreve aí no comentário que depois eu vou ver. Escreve aí. Eu disse, existe um esforço físico. A única atitude, o único esforço físico que nós devemos fazer em relação à nossa vida e à nossa salvação aqui na Terra, aí eu disse o que seria, você lembra? Eu disse que o único esforço físico, que isso nós devemos fazer com toda a nossa alma, com toda a nossa força física, é o esforço de jamais deixar de seguir a Cristo, jamais deixar de andar com Deus, nunca, jamais nos afastarmos da presença do Senhor. Este é o único esforço que você deve fazer. E esse esforço, minha amiga e meu amigo, é físico. Você precisa lutar, porque há muitas coisas tentando desestimular você, tentando tirar você da presença de Deus, afastar você do caminho. E aí você precisa se esforçar, mas esforçar muito, para nunca, jamais abandonar a presença do Senhor. Antes, verso 13, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, tá? Para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Você sabia que o pecado endurece o coração das pessoas? O pecado faz com que as pessoas, com o passar do tempo, elas não têm mais vontade, elas não têm mais desejo, elas não têm mais aquela busca pelas coisas de Deus. O pecado, ele endurece o coração das pessoas, porque nós tornamos participante de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nós seremos participantes de Cristo. Veja que instrução interessante. Versículo 14, nós seremos participantes de Cristo se mantivermos, tá? Se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então você percebe que eu preciso manter a minha fé em Cristo para que eu possa manter o princípio da minha confiança. E eu só vou conseguir fazer isso se eu mantiver a minha vida com Cristo até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação.
porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, aos que ouviram, mas não deram ouvidos. E se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é você entender e não obedecer. Isso é chamado de ouvir e não dar ouvidos. Existem dois grupos. Existe o grupo que endurece o coração, né? Que endurece o coração e não quer nem ouvir, correto? O pecado endurece o coração da pessoa e ela não quer nem ouvir Deus, ela não quer nem ouvir a palavra. A pessoa, quando ela está no pecado, você vai falar com ela, ela diz: ih, chega, não quero saber disso. Ei, vem você de novo com essa palhaçada. Mesmo que ela tenha sido de Deus, quando você vai falar de Deus, ela não quer saber. Ela não quer saber. E já existe aqueles que são desobedientes. Ele sabe o certo, mas ele prefere fazer o errado. E são as duas pessoas que entristecem o coração de Deus. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eles não puderam entrar na terra prometida. Então, esse capítulo 3 nos mostra sobre a necessidade de nós continuarmos seguindo a Cristo. Repito, o esforço físico, material, que todos os dias, quando você levantar e respirar, você precisa fazer, é o esforço para continuar servindo a Cristo. Isto é diário, é a nossa luta constante. Todos os dias você precisa se esforçar, lutar para servir a Cristo Jesus, tá bom? Vamos fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Senhor. Te damos graças, te damos glória, te glorificamos, te exaltamos pela oportunidade de nós estarmos na presença do Senhor. Ah, meu Pai, é com alegria, é com amor, é com generosidade que nós queremos te pedir, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está pedindo, orando comigo agora, onde quer que esta pessoa estiver. Meu Deus, que ela leve, que ela receba esta bênção. Meu Deus, a minha oração é para que cada dia ela possa estar mais firme, mais arraigada em Cristo Jesus, que ela possa estar mais perto do Senhor, que é o nosso Deus eterno, poderoso e imortal. Que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim seja. Glórias a Deus. Amém. Graças a Deus. Que maravilhas. Eu tenho que terminar porque o tempo passa, né? E louvado seja Deus. Olha, fica aí essa palavra para você. Amanhã, já no último dia do ano de 2024, vamos celebrar no capítulo 4 do livro de Hebreus, tá certo? Se prepare aí, há um repouso para o cristão. É o que vai falar o capítulo 4 de Hebreus, tá bom? Espero você no nosso devocional. Deus abençoe a todos ricamente e até lá, em nome de Jesus.